E a leitura de hoje, ela será feita pela nossa colega, a Elaine. Muito obrigada desde já pelo seu carinho e por nos presentear com a sua leitura. Professora Isabela, mais uma vez nós agradecemos aos seus pais pela sua presença entre nós, pelo seu tempo dedicado a nós e pela sua amorosa disponibilidade. Agora eu passo a palavra para a professora Isabela. Muito obrigada, boa noite a todos, uma alegria poder estar com vocês aqui, né? Especialmente vocês que estão aqui todas as segundas-feiras e acompanham ao vivo essa reunião. Então, vamos aproveitar o nosso tempo e começar com a leitura. Hoje nós estamos em que página? Por favor. Na página 82, professora, O Outro Amor. 82, O Outro Amor. Ok, podemos prosseguir então. Vou pedir licença, como eu falei, para poder ficar sem o vídeo, porque a minha conexão da internet está muito ruim. Podemos prosseguir. Ok, posso começar. Isso, muito obrigada. O Outro Amor, Hellinger. Agora deixaremos o nível da supervisão e entraremos no nível dos relacionamentos de casal. Aí todos acordarão imediatamente. Estaria disposto a trabalhar ainda com algo assim, para que vocês pudessem ir para casa com algo mais leve. Primeiro gostaria de dizer algo sobre o outro amor. Quando o homem encontra uma mulher e a mulher encontra o homem, eles se olham nos olhos e imediatamente fascinam-se um pelo outro. Aí há o amor à primeira vista. Quanta força possui o amor à primeira vista? Se medirmos a energia e a força em um casal, de 0 a 100, onde ficaria o amor à primeira vista? Estimo algo em torno de 10%. O amor à primeira vista é um amor sem olhar. Ainda não vemos o outro, mas sim uma imagem que desejamos. Não quero me aprofundar nisso. Geralmente vemos a mãe ideal. Tanto os homens quanto as mulheres veem a mãe ideal. Mas isso não é tão importante. De qualquer forma, com esse amor, não chegamos muito longe. Quando o homem diz à mulher, eu te amo, e a mulher diz ao homem, eu te amo, isso tem pouca força. Esse amor não pode durar muito. Porém, podemos dizer outra coisa. Isso seria o outro amor. O homem pode dizer à mulher e a mulher ao homem, amo você, e é aquilo que guia a mim e a você. De repente, o olhar se expande para algo maior. Aqui ambos estão entregues de uma maneira especial. O significado disso aparece com o tempo. Pode ser que esse outro amor guie um casal pelo mesmo caminho durante um certo tempo. Principalmente se tiverem filhos, ele os guia por muito tempo por um caminho determinado. Após algum tempo, pode ser que algo diferente surja em primeiro plano, por exemplo, uma criação deficiente. De repente surge à vista algo completamente diferente, algo mais poderoso, que nunca puderam encontrar com o amor à primeira vista. Então pode dizer um para o outro, por exemplo, amo você, o que guia a mim e a você. Eles olham para a criança e dizem, amo você e aquilo que guia a mim e a você. Ambos dizem isso, e após algum tempo, um nível completamente diferente se torna visível. Também pode ser que, após algum tempo, fique claro que cada um deve distanciar-se do outro, se desejar permanecer em sintonia com algo maior. Isso é inevitável para ambos. Então, dizem para o outro, amo você e aquilo que guia a mim e a você. Mesmo que seus caminhos se separem, o amor permanece.
Esse é o outro amor, também o chamo de amor à segunda vista. A realidade em sua plenitude entra em jogo. Também podemos aplicar isso às crianças e aos casos tão difíceis que vocês trouxeram hoje de seus trabalhos. Amo você e é aquilo que guia a mim e a você. Às vezes percebo que não estou sendo guiado por nada, que posso ajudar alguém. Ele é guiado por algo, mas eu sou guiado para recuar, no sentido de permaneço parado sem intervir. Então, a situação é elevada para um contexto maior. Então, pode-se permanecer naquilo que é, uma vez que o que ocorre não é mais pessoal. O maior toma o todo a seu serviço. Então, podemos ver as coisas difíceis mais facilmente e nos posicionar diante delas. É bastante claro que um cliente é um grande alívio quando não intervimos em seu destino específico. Basicamente, isso é tudo que tenho para dizer a esse respeito. Relacionamento de casal. Agora voltemos ao relacionamento de casal. Não casamos só com uma pessoa. O relacionamento é com a pessoa, sua família e seu destino. Ele vai até as suas fronteiras e suas possibilidades. Tudo de uma vez só. Tudo de uma só vez. O conteúdo disso é revelado lentamente no decorrer de um relacionamento. Ao encarar isso, vivenciamos o relacionamento de casal como um processo de morte. Algo superficial vai abaixo, algo passado ou ilusório vai abaixo. E após cada briga de casal, ambos sentem-se libertos de uma ilusão. Certa vez, ouvi uma história em que um amigo vai visitar o outro e é recebido por ele radiante. Ele pergunta, por que está tão radiante? O outro diz, briguei com minha mulher. Você fica radiante? Sim, responde ele. Depois é tão bom, isso também é verdade. Os emaranhamentos vêm à tona somente aos poucos em um relacionamento de casal. Alguém que quer partir porque está seguindo alguém de sua família, ou porque quer ir embora de sua família, agindo como representante de alguém. Além disso, as crianças também veem isso e se emaranham nesse destino. Não há o que fazer. Aqui é necessária essa humildade extrema. Amo você e aquilo que guia a mim e a você, aquilo que nos guia de uma maneira especial. Isso é profundo, isso é grandeza. Esse é o grande amor, o amor forte. Esse amor também inclui o fato de não termos de suportar tudo como se fosse o certo. Disse, por exemplo, em relação à fidelidade, você deve ser fiel a mim, ou devo ser fiel a você. Isso não é verdade. Devo ser fiel ao que é maior e que guia a mim e a você. Com exigência por fidelidade, fazemos do outro nosso prisioneiro. Nós o vinculamos a nós mesmos ao invés de vinculá-los a algo maior. Quando o que é maior permanece no foco, a relação permanece confiável. Ela permanece confiável em profundidade, haja o que houver. É essa a grande diferença. Essas foram minhas palavras finais. Tudo de bom para vocês. A ressonância. Não, deixa só eu, por favor, já explicar o que foi falado, que vai abrir um outro capítulo, né? Sim. Então, como vocês sabem, o nosso livro se trata sobre educação de crianças, né, jovens e adolescentes, os problemas que eles enfrentam. E nesse momento o Bert Hellinger começa a falar sobre o relacionamento de casal
e ele vem trazer alguns elementos importantes, né? Em primeiro lugar, ele define esse conceito de outro amor, que perdão, que é uma outra maneira que ele fala do amor do espírito, né? O outro amor, ou o amor do espírito, ou também o amor à segunda vista, no que diz respeito aos casais, né? Então ele contrapõe esse conceito de outro amor ao conceito do amor à primeira vista, que é um amor, segundo ele, com pouca força, na escala de força 10% de força, é um amor, na verdade, de um modo geral, bastante projetivo, que não olha para a pessoa com seus defeitos, com suas qualidades, mas sim olha para uma imagem projetada da mãe ideal no outro, né? Bert Hellinger diz que com esse amor nós não chegamos muito longe e que é um eu te amo, muitas vezes sem força, porque olha apenas para aquela pessoa, como se ao invés de olhar para todo o contexto onde essa pessoa está inserida, quer dizer, a sua família, o seu destino, olha apenas para a pessoa e para, na verdade, essa projeção de uma mãe ideal. Já o outro amor, ele inclui justamente aquilo que guia a mim e a outra pessoa, né? E também é um outro amor que nos leva a ter uma visão mais ampla do relacionamento de casal e também uma visão um pouco mais com o pé na terra, no sentido de que nós não nos sentimos obrigados a ser fiéis a esta pessoa especificamente, que compreendemos a partir dessa perspectiva de que estamos inseridos em algo maior, né? Que os nossos caminhos podem se separar e mesmo assim o amor permanecer. Então, Bert Hellinger diz que esse significado do que a união de um homem e de uma mulher, né, ou de um relacionamento de casal, vamos falar de uma maneira mais ampla, ele vai aparecendo com o tempo e esse é o ideal do relacionamento para qualquer pessoa, não só para o casal. Da mesma maneira, eu vou olhar para o filho, eu vou olhar para os pais, eu vou olhar para qualquer pessoa e amar essa pessoa e o que a conduz, né? E é muito interessante, se vocês forem ver no livro O Amor do Espírito na Hellinger Ciência, como é que Bert Hellinger fala, né, do amor entre um homem e a mulher. Ele fala o relacionamento entre o homem, a mulher e a totalidade que sustenta. Então, nunca é só entre o homem e a mulher, é o homem, a mulher e a totalidade que sustenta, né? E, então, é como se estivesse inserindo esse relacionamento de casal como no yin yang, que a gente tem o yin, o yang e temos o tal, ou seja, a totalidade que sustenta, né? E aí ele fala, né, que essa perspectiva vai nos trazer algo muito importante para o relacionamento, onde então nós não necessitamos ser fiéis a essa pessoa, aos acordos que nós fazemos com ela. Muitas vezes, né, nós nos casamos no civil, nos casamos na igreja, mas nós vamos seguir essa força maior, esse destino que nos une e às vezes também nos separa, né? Então a gente não se relaciona só com a pessoa, mas com a sua família, com o seu destino. E esse relacionamento ele é sempre vivenciado como um processo de morte, ou seja, algo sempre vai morrendo ao longo do tempo. Por isso, Bert Hellinger diz também que todo relacionamento acaba. Acaba, por exemplo, no próprio caso dele, quando ele morreu, quando uma pessoa morre ou quando ela se separa, né? E ele fala, então, que nesse processo de morte é como se essas nossas ilusões fossem morrendo a cada briga, a cada desentendimento, né? Vai aparecendo tanto o emaranhamento que está por trás das experiências que são vividas pelo casal, como também esse amor à primeira vista vai caindo por terra, né? E vocês sabem muito bem que as crianças, especialmente quanto menores, maior é a sua ligação, né? Elas vão ficar emaranhadas em relação a essas experiências dos pais. Não há muito o que fazer, a não ser, como ele diz, de ter uma humildade extrema, ou seja, uma humildade onde eu não olho apenas a pessoa, mas para esse maior que conduz a todos. Alguma dúvida? Podemos prosseguir?
Então vamos. Posso prosseguir? Sim, por favor. A ressonância. Extraído de cursos em Bad Susa. Todas as crianças são boas, assim como seus pais. O amor oculto. Hellinger. O título desta reflexão, Todas as crianças são boas e seus pais também, faz algumas pessoas balançarem a cabeça. Com isso é possível? As dimensões desse título vão muito longe. Ao mesmo tempo, diz que nós também somos bons, que fomos bons quando crianças e que ainda o somos. Diz que somos pais também. Diz que nossos pais também são bons, uma vez que já foram crianças, que foram bons quando crianças e também o são como pais. Longe daquela conversa superficial, gostaria de esclarecer os panos de fundo desta frase. Quando dizemos, mas a criança fez isso e os pais fizeram aquilo, eles o fizeram, mas por quê? Por amor. Vou explicar isso em profundidade e fazer exercícios que os ajudarão a sentir na alma o que significa ser bom de verdade. Naturalmente, a conclusão é que já vou antecipando, todos são bons, da forma como são. E são bons exatamente por serem da maneira que são. Por isso, não precisamos nos preocupar com seus filhos ou se nossos pais são bons ou não. Só que às vezes temos a visão turva e não conseguimos enxergar onde somos bons, onde as crianças são boas e onde seus pais são bons. Gostaria de explicar através de uma visão geral antes de penetrarmos nisso. O campo espiritual. As constelações familiares revelam que estamos inseridos em um sistema maior, em um sistema familiar. Não apenas os nossos pais e irmãos pertencem a esse sistema, mas também nossos avós, bisavós e antepassados. Outras pessoas que de alguma forma tenham sido importantes também pertencem a ele. Por exemplo, parceiros anteriores de nossos pais e avós. Nesse sistema, todos são conduzidos por uma força conjunta que segue determinadas leis. O sistema familiar é um campo espiritual. Dentro desse campo familiar, como podemos experimentar nas constelações, todos estão em ressonância com todos. Às vezes, esse campo se encontra em desordem. A desordem no campo surge quando alguém que pertence a ele é excluído, rejeitado ou esquecido. Essas pessoas excluídas e esquecidas estão em ressonância conosco e se fazem notar no presente. Nesse campo, vale uma lei. Todos aqueles que pertencem possuem o mesmo direito de pertencer. Ninguém pode ser excluído. Ninguém se perde nesse campo, continua atuando nesse campo. Quando alguém é excluído, seja qual for o motivo, a influência desse campo através da ressonância determina um outro membro da família para representar o excluído. Assim, esse membro da família, uma criança, por exemplo, passa a se comportar de maneira estranha. Ela se torna, por exemplo, viciada, doente, agressiva ou uma criminosa. Pode se tornar até mesmo uma assassina, esquizofrênica ou outra coisa. Mas por quê? Porque olha com amor para o excluído e, através de seu comportamento, nos obriga a olhar com amor para esse rejeitado ou excluído. Assim, o chamado mau comportamento é o amor por alguém que foi excluído nesse campo. Ao invés de olhar para essa criança com preocupação e tentar mudá-la, o que, como vocês já sabem, não leva a nada, já que forças maiores estão em ação.
olhamos com essa criança para o campo ao qual pertencemos, para que esse campo espiritual, até conseguir, sob a orientação dessa criança, olhar para o lugar onde a pessoa excluída está à espera de ser vista e acolhida de volta em nossa alma, em nosso coração, em nossa família, em nosso grupo e talvez até em nosso povo. Portanto, todas as crianças são boas e deixamos que sejam boas, isto é, se ao invés de olharmos apenas para as crianças, olharmos com amor para onde elas olham com amor. A experiência com as constelações familiares mostra que ao invés de nos preocuparmos com essas crianças ou com outras pessoas e pensamentos e pensarmos sobre elas, como é possível que se comportem assim? Olhamos com elas para uma pessoa excluída e a acolhemos. Quando essa pessoa é acolhida na alma dos pais, da família e do grupo, a criança se sente aliviada e pode finalmente ficar livre do emaranhamento a outra pessoa. Tendo consciência disso, podemos esperar até que saibamos aonde o comportamento dessa criança nos leva, aonde ele nos leva como pais ou como outros membros da família. Se formos até lá com as crianças e acolhermos a outra pessoa, as crianças serão liberadas. Quem mais será liberado? Também nós, como pais e outros membros da família. De repente, tornamo-nos diferentes e mais ricos, porque devemos um lugar dentro de nós a algo que antes estava excluído. Agora todos podem se comportar de forma diferente no presente, com mais amor, mais benevolência para além de nossas distinções baratas entre bom e mal, que talvez nos façam achar que somos melhores e que os outros são piores, embora, na verdade, aqueles que veem como piores apenas amem de uma forma diferente. Se olharmos junto com eles para onde amam, acabam as distinções entre bom e mal. Outra conclusão é, naturalmente, que nossos pais são bons e que por trás de todas as coisas pelas quais criticamos nossos pais atua o amor. Contudo, esse amor não está voltado para nós, mas para outro lugar. Está voltado para onde eles olharam quando crianças, para alguém que queriam trazer para dentro da família. Se começarmos a dar um lugar dentro de nós para esses excluídos, olharemos junto com os nossos pais para o lugar onde eles amam. Então ficamos livres, e nossos pais também. De repente, experimentamos-nos em uma situação completamente diferente e aprendemos o que significa o amor verdadeiro. Tudo. Antes de fazermos um exercício, lerei um pequeno texto de um livro novo, meu, Verdade em Movimento. Nesse livro, há um breve texto que resume em um nível filosófico que acabei de explicar. O texto se chama Tudo. Tudo pode apenas ser tudo porque está conectado com tudo. Portanto, cada pessoa está conectada com tudo. Assim, nada pode ser individual. Apenas é individual porque está conectado com tudo, porque dentro daquilo que é individual também está presente todo o restante. Por isso, sou tudo ao mesmo tempo. O todo não pode existir sem mim e eu não posso existir sem o todo. O que significa para a maneira como vivo, a maneira como sinto, a maneira como sou? Vejo
Em cada pessoa, todas as pessoas, e dessa forma também me vejo nelas. Também sinto em mim todas as outras pessoas, cada uma da maneira que é. Em cada pessoa encontro todas as pessoas e nelas também me encontro. Então, como posso rejeitar algo nas pessoas sem também rejeitar a mim mesma nelas? Como posso me alegrar com elas sem também me alegrar comigo mesmo dentro delas? Como posso desejar algo de bom a alguém sem desejar o mesmo para mim e para todas as outras pessoas? Como posso me amar sem também amar todas as outras pessoas? Quem vê a todos em todos também se vê em todos, também se encontra consigo em todos, também se acha em todos. Assim, quem prejudica o outro também prejudica a si mesmo. Quem fere o outro, fere também a si mesmo. Quem ajuda o outro, ajuda também a si mesmo. Quem priva alguém de algo, também priva a si mesmo. E quem diminui alguém, diminui a si mesmo. Quem ama verdadeiramente os outros, ama a todos. Assim, amor ao próximo é igual a amor a tudo, incluindo o amor a si mesmo. É o amor puro e o amor preenchido, pois tem tudo em tudo, principalmente a si mesmo. A grandeza. No final, ressonância significa eu amo a todos. Se estou em discórdia com alguém ou rejeito alguém, saio da ressonância com o todo e não posso me desenvolver em sintonia com o todo. Qual é a solução? Acolho em meu coração tudo aquilo que rejeito. Assim, encontro amor a tudo. Através dele, me torno grande. O que significa grandeza aqui? Reconheço que sou igual a todas as outras pessoas, que elas são iguais a mim. Assim, estou ligado ao todo e através do todo sou grande. Meditação. 1. Vamos Posso só... continuar? Não, vamos... Antes de fazer a meditação, a Tá. gente já aproveita, recolhe o que a gente leu até agora e depois lê a meditação 1, a meditação 2, 3, 4, a gente pode ir lendo, né? Ok. E a 5. E depois eu aviso para você. Mas a gente faz essas 5 meditações agora. Antes disso, então vamos recolher o que foi falado agora nesse capítulo, que é muito importante. Vocês sabem que Bert Hellinger tem essa frase que é muito famosa: todas as crianças são boas e seus pais também. Mas o que ela significa? E por isso ele explicou anteriormente qual era a compreensão dele do amor à primeira vista e do outro amor, que é esse amor que olha para a pessoa e olha para o seu destino. Então, quando eu olho para uma criança e ele nos leva a ver, né? O mau comportamento da criança, quando eu estou olhando para o mau comportamento da criança e eu estou olhando para quem ela olha com este mau comportamento, de um modo geral, o que ele nos mostra é que é uma pessoa excluída. Então, não é que essa criança seja ruim ou que ela seja incapaz. Na verdade, ela está emaranhada, ela olha para alguém que é excluído. Então, quando eu incluo no meu olhar não apenas as crianças, mas eu incluo para quem elas olham e eu incluo esse todo maior, aí eu posso dizer que todas as crianças são boas, né? Acaba essa distinção entre bom e mal, né? E também a gente tem a possibilidade real de ajudar essa criança, porque quando essa pessoa para quem a criança olha é incluída, a criança fica aliviada, ela pode ficar livre do emaranhamento. E como consequência,
Se todas as crianças são boas, nós temos também a ideia de que todos os pais são bons, e principalmente nossos pais em primeiro lugar, né? Então, Bert Hellinger nos ensina, e isso não está presente em muitos livros, eu acho que vocês podem até anotar aí, olhar junto com os nossos pais para onde eles olhavam quando criança. Então, quando a gente vê isso, a gente vai olhar para os nossos pais e para esse amor cego que, de certa maneira, os impediu ou os impede de ter uma atitude diferente, de ser diferente, de agir conosco de uma maneira diferente. Então, Bert nos dá um caminho muito importante. Então, anotem no seu livro, olhar junto com os nossos pais para alguém que eles olhavam quando eram crianças, né? Bert Hellinger também nos mostra que o sistema familiar é um campo espiritual, nos traz esse texto maravilhoso na página 89, tudo, que eu sugiro que vocês marquem, né? Um dos motivos, uma das razões da gente fazer esse estudo também é que nós possamos construir um repertório, né, para aquelas pessoas que trabalham com as constelações familiares, não apenas aprender bem os conceitos, mas construir um repertório. E esse texto, tudo, eu acho que vocês deveriam guardar como um repertório, ou seja, como um texto que eu volto para ele quando eu preciso explicar o que é esse amor por todas as pessoas, amor por tudo da mesma maneira. Esse amor onde eu sinto a mim, as outras pessoas, né? Esse amor que me leva à unidade, porque esse texto Bert Hellinger nos ensina de que maneira rejeitando uma pessoa eu estou rejeitando a mim mesma, de que maneira julgando uma outra pessoa eu estou julgando a mim mesma, né? E explica como é esse amor a tudo, o que é esse amor puro, preenchido, esse outro amor. E aí ele diz, ressonância significa então que amo a todos, que acolho no meu coração a tudo e a todos, e assim encontramos uma igualdade junto a essas pessoas. Eu gostaria de acrescentar, por acaso, hoje eu estava lendo um outro livro, e eu gostaria de acrescentar algo que o Bert Hellinger fala sobre a bondade, para poder entender o que é essa bondade que ele está falando aí. Todas as crianças são boas e seus pais também. Então ele coloca aqui no livro Histórias de Sucesso, a bondade. Bondade significa querer bem a alguém, quero bem a ele tal como ele é. Como se mostra essa bondade? Da minha parte, deixo que os outros sejam como são. Em minha presença podem mostrar-se como são, sem temer que eu faça alguma objeção. Por isso nós nos sentimos bem perante pessoas bondosas. A pessoa bondosa também é boa para si mesma. Ela é boa para si mesma tal como é. Também é boa de coração. A pessoa bondosa fica como é ou torna-se mais para si e para outros através de sua bondade. Porque é boa, a bondade permite frutificar muitas coisas a seu redor de uma maneira boa. Geralmente basta com que a pessoa esteja presente sem fazer nada, como o sol que ao brilhar faz com que a vida prospere. A bondade acaba assim que fizer distinções. No momento que faz distinções, prefere uma coisa ou outra, distingue entre algo melhor para ela e aquilo que considera não tão bom ou ruim. Então, também aqueles que consideram a bondade boa no momento, temem não ser considerados tão bons por ela depois de um tempo, temem que a bondade deixe de ser bondosa com eles. A bondade verdadeira é bondosa com tudo, tal como Jesus disse de seu Pai Celestial. Ele deixa o sol brilhar sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. O bondoso aprova também os maus e os violentos, os que agem contra a vida de outros, inclusive matam, às vezes de uma maneira que até o céu se revolta. O bondoso é bondoso com eles, da mesma forma que é bondoso consigo mesmo, pois percebe em si mesmo os mesmos impulsos, em seu coração, em sua profundidade oculta, o mesmo potencial cruel e maligno. O que acontece, então, com aqueles que consideram muitos outros piores que si mesmos? O que acontece com aqueles perante o que é maligno e cruel, sentem acender em outros e em seus próprios corações o que é maligno e cruel?
e iguala com aqueles que eles rejeitam, que os faz semelhantes no mais profundo do seu interior. A bondade que, como uma gota d'água macia e mole, depois de um tempo amolece até a rocha mais dura, torna-se irresistível a qualquer pessoa má e ao maligno no próprio coração. Inclusive, a rocha mais dura dissolve-se depois de um tempo na água mole. Esta bondade é uma bondade divina, amolece até a rocha mais dura, levando-a finalmente com a água da mesma fonte ao mesmo oceano, o oceano de uma bondade infinita. Então, é um princípio do trabalho da constelação familiar, a compreensão de que todos nós somos bons, igualmente bons. Então, assim, é um exercício espiritual que o Bert Hellinger nos leva a olhar aqui, no caso, para as crianças com seus maus comportamentos, com as suas dificuldades, para os nossos próprios pais, e nesse outro texto acessório que eu coloquei aqui, complementar, nos levando, inclusive, a questões mais complicadas, ou seja, a um assassino, a alguém de um partido político ou de uma outra situação que nós estamos vivenciando. Então, é um exercício espiritual esse, considerar que todos somos bons. E aí, começando por nós mesmos. Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário aí? Deixa eu ver. Professora, aqui tem, professora, estamos com sua imagem. Com a prática realizar esse olhar, como na prática realizar esse olhar, professora? Digo, como olhar com nossos pais para onde eles olhavam quando crianças? Entenda a inclusão, o não julgamento, mas como identificar para onde os pais ou mesmo a criança olhava? Olha, agradeço. Então, Cristiana, é simples. Quando a gente faz isso nas nossas viagens interiores, nas nossas imagens interiores, nós podemos olhar para os nossos pais para onde eles olhavam. A gente olha literalmente para onde aquela imagem dirige, onde o pai dirige o seu olhar. E às vezes a gente se surpreende com aquilo que encontra. Isso num nível. Num nível a gente efetivamente pode olhar para essa imagem quando a gente fecha os olhos e faz essa jornada interior. Por outro lado, num aspecto sensível, você pode simplesmente acolher os seus pais, a sua mãe, e acolher a essa pessoa ou a essas pessoas para quem eles olham. Faz isso na sua consciência, ampliando o seu olhar, não só para o seu pai ou para a sua mãe, que podem ou não ter um comportamento que seja fácil para você, e você inclui a quem ele ama ou a situação que ele ama, que faz com que ele seja dessa maneira. Ou seja, eu acho que até é mais simples amar os nossos pais dessa forma, porque eu amo a eles e aquilo que é difícil para mim de aceitar ou de amar, eu sei que se refere a algo maior, que se refere a alguém que foi excluído, então eu olho para esse comportamento do meu pai, eu olho para esse jeito da minha mãe e não julgo, eu simplesmente acompanho, falo, olha, você é assim porque você ama a algo, você ama alguém, e eu incluo essa situação. Não sei se ficou tão claro, Cristiana, mas eu estou te dando duas maneiras, uma olhando para dentro e a outra trazendo para a consciência. Ficou mais claro? E a outra pergunta, professora, se nossos pais se recusam a olhar conscientemente para onde a alma deles olhava quando eram crianças, nós podemos olhar sem sairmos do nosso lugar? Eu só gostaria de te falar uma coisa, Renata. Na sua pergunta, me parece que tem um julgamento. Se nossos pais se recusam a olhar conscientemente para onde a alma deles olhava quando criança, é como se você soubesse para onde que a alma dos seus pais olhava quando criança e que eles estão se recusando. De um modo geral, é melhor não entrar nesse mérito, entendeu? Ou seja, você pega a sua energia, a sua possibilidade de fazer algo desse lugar de filha, e ao invés de falar, não, meu pai se recusa a olhar, eu posso olhar por ele, não ir por este caminho, mas simplesmente você
olha para os seus pais e para onde eles olhavam, sem nenhum julgamento, sem achar que eles estão olhando ou deixando de olhar, porque se você faz dessa maneira, como você está propondo na sua pergunta, você com certeza vai estar fora de lugar, compreende? Porque você já está fora de lugar quando você está dizendo que os seus pais se recusam a olhar para algo. Entende? Então, é como se a resposta para a sua pergunta passa, em primeiro lugar, por abandonar esse julgamento. E esse julgamento pode parecer óbvio, mas mesmo que ele seja óbvio, abandone-o. Abandone-o. Deixe falar assim, eu não sei para onde o meu pai olha, não sei se ele olha para algum lugar, mas alguma coisa está conectada com ele, com a alma dele. E eu olho para ele e olho para esta coisa, ou para esta pessoa, tá? É isso. A Renata disse aqui que entendeu. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário? Então, vamos aproveitar agora essas meditações. Quem quiser, então, agora pode expirar um pouco, o ar pela boca, inspirar pelo nariz. E vamos agora ver aonde essas meditações nos conduzem. Fechem os olhos, procurem entrar em contato com o seu mundo interior. Existe um mundo enorme dentro de nós, que se revela a cada momento de maneira diferente. E vamos aproveitar essa oportunidade que o Bert Hellinger nos dá agora de nos conduzir nessa viagem interior. Posso? Sim, por favor. Meditação 1. Para quem olha a nossa doença. Agora feche os olhos, farei uma pequena meditação com vocês, na qual poderão sentir o que significa a ressonância e como ela atua em nós. Vão para dentro de seus corpos e sintam onde algo dói, onde algo está doente, onde algo está funcionando, onde algo não está funcionando. Aquilo que dói ou não funciona está claramente em dissonância com o nosso corpo. Deitamo-nos interiormente ao lado dessa dor, ao lado dessa doença, ao lado desse órgão e sentimos com a doença, com esse órgão, com essa dor, para onde estão olhando. Com que está em ressonância essa doença? Com que pessoa que talvez tenha sido rejeitada ou esquecida ou demonizada ou julgada? Esperamos até podermos entrar nesse movimento, até vibrarmos com ele e talvez de repente vejamos para onde essa doença olha. Por exemplo, para uma criança que morreu precocemente, ou nasceu morta, ou foi abortada, ou entregue a outros, ou para alguém que tenhamos julgado criminoso, com quem nós e nossa família não queiramos ter mais nada a ver. Olhamos para essa pessoa como um de nós e dizemos internamente a ela, junto com a doença: agora eu vejo você. Eu sou como você. Você é igual a mim. Agora lhe dou um lugar em minha alma, em nossa família. Agora você está conosco novamente. É um de nós. Você não é melhor e nem pior perante uma força maior, para o qual somos todos peças de xadrez com as quais ela joga de diversas maneiras. Reconhecemos que você é igual a nós e nós iguais a você. Talvez também possamos ir até outras pessoas que tenhamos rejeitado, de quem tenhamos raiva,
diante das quais tenhamos nos tornado culpados, ou que tenham se tornado culpados diante de nós, e dizer a cada uma delas, sim. Sentimos o que muda em nosso corpo, em nossa alma, em nosso amor. Meditação 2. Para quem olhamos quando éramos crianças, esse foi o primeiro passo para sentirmos o que significa a ressonância. Como ela atua em nós e como podemos vivenciar algo completamente diferente através da ressonância, algo diante do qual estamos fechados. Agora, algumas conclusões. Com elas, poderemos prosseguir com o exercício. Feche os olhos novamente. Olhem para vocês quando eram crianças e para como se comportavam. Às vezes, nos comportávamos de uma forma que preocupava nossos pais. Talvez pensassem, há algo de errado com essa criança. Como ela pode se comportar desta maneira? Como é que ela pode, por exemplo, se retrair, ter medo, ficar com raiva, ser impaciente, não querer aprender, desistir, como se tivesse perdido as esperanças? Seja como for, agora vocês olham para essa criança que foram um dia e sintam para onde vocês olhavam quando crianças, quando se sentia e se comportavam dessa maneira? Para onde se dirigia o amor secreto? Com quem estávamos em ressonância profunda? Que pessoa desejava tornar-se visível através de vocês? Para ser finalmente olhada e amada? Vocês podem dizer ao papai, à mamãe, a ambos ou outras pessoas, por favor, olhem comigo para lá com amor. Então, vocês podem reconhecer o quanto amamos quando crianças. Talvez de uma maneira diferente da esperada, mas em conexão profunda com alguém que não pode pertencer. Você se sente como eram bons e como ainda são. Ok, esse foi o segundo passo. Meditação 3. Para quem nossos pais olhavam quando eram crianças? Agora daremos mais um passo. Vocês ainda dão conta? Isso vai fundo, mas nos torna ricos e amplos. Fecham os olhos de novo. Agora olhamos para nossos pais de forma como eram. Talvez algumas coisas nos tenham incomodado neles. Quando éramos crianças e desejávamos que tivéssemos sido diferentes. Agora olhamos para eles como eram como crianças e para onde olhavam. Para que pessoa excluída ou esquecida eles olhavam. Com quem estavam em ressonância e talvez ainda o estejam. Como se tornaram o que são a partir dessa ressonância, desse amor secreto profundo? Junto com eles, o seu amor, olhamos para essa ou essas pessoas e as amamos assim como nossos pais as amaram quando crianças, mesmo que talvez o tenham feito inconscientemente. Esse movimento profundo foi em direção a alguém para incluí-lo. Permitimos a essas pessoas se fazerem notar em nós também. Olhamos para elas e lhes dissemos, sim, eu vejo você. Eu também,
dou um lugar em meu coração com amor. Meditação 4. Para quem nosso parceiro olha quando criança, agora daremos mais um passo, da mesma maneira. Se quiserem, fechem novamente os olhos e olhem para seu parceiro ou para outra pessoa próxima com quem vocês têm um vínculo que querem manter. Talvez algo dessa pessoa os incomode. Agora, permitam-se olhar para o lugar para onde ela olha, com seu comportamento. Para que pessoa excluída e talvez rejeitada e condenada? Junto com ela, vocês olham para lá com amor. Tudo isso é um exercício para o amor em relação a tudo e todos. Vocês sentem como algo se modifica em nossa alma? O quanto crescemos quando nos deixamos levar por esse movimento? Meditação 5. Para quem olham nossos próprios filhos, agora daremos mais um passo. Feche novamente os olhos. Olhem para seus filhos, ou, se não têm filhos, para os filhos de parentes. Principalmente para aqueles que lhes causam preocupação, que estão doentes ou que têm um comportamento frio e reservado. Junto com eles, olhem para onde eles olham com esse comportamento ou com essa doença. Que pessoa deseja ser trazida à lembrança através deles? Com quem estão amorosamente em ressonância? Junto com eles, olhem para lá, até que vocês tenham em seu campo de visão a pessoa ou as pessoas de quem se trata. Talvez as vejam de repente, como se tivessem acordados de um sonho profundo. Então, Bert Hellinger nos leva a essa ampliação do amor, muito pausadamente, em cada meditação, incluindo a quem as pessoas que estão ao nosso redor amam. Nós mesmos amamos no profundo da nossa alma. Podemos prosseguir. O amor a tudo e a todos. Alguém ainda tem dúvidas de que todas as crianças são boas? Nós como crianças, nossos pais como crianças, nossos parceiros como crianças e nossas crianças também, todos são bons. Este é o amor a tudo e a todos. Expressa-se em algo completamente simples, olhando para todos e dando-lhes um lugar em nosso coração. Há uma postura interna relacionada a isso. Jesus, uma vez, a expressou em uma frase. É uma bela frase. Sejam misericordiosos com meu Pai Celestial. Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e chover sobre justos e injustos. Por quê? Ele está em ressonância com todos. A alma familiar. A nova compreensão que vem à tona através desse trabalho é que todos nós estamos conectados a uma alma maior, a uma alma familiar. Então falamos também de um campo espiritual. Embora essa expressão tenha pouca serventia em nosso contexto
em outro contexto, sim. O campo espiritual é um campo no qual algo é consciente, ele é ciente. Nesse campo existe um movimento no qual aquilo que está separado deseja ser unido. É um movimento consciente. Esse campo possui o objetivo claro de trazer algo à consciência. Por isso, prefiro falar aqui de uma grande alma, de uma alma em comum, a qual nos sentimos conectados a todos que pertencem. Quando o movimento nos traz a consciência de que ainda há algo para o qual devemos olhar, algo entra em ordem no campo. Entra em ordem porque excluídos ou esquecidos vêm para a consciência. Assim, na alma do indivíduo, algo é colocado em ordem, algo que quer conectar o que está separado. Esses movimentos são movimentos do amor. Muitos tipos de comportamento de crianças que nos preocupam são comportamentos do amor, movimentos muito profundos do amor que desejam unir algo. Quando os pais compreendem e colocam isso em ordem, também as suas almas, a alma familiar, em sua totalidade, penetra em uma outra força. O principal é que ninguém mais precisa trazer algo esquecido ou excluído à consciência através de seu comportamento. Todos ganham uma liberdade maior dos emaranhamentos. Trazendo à tona o amor oculto. O que é trazido à tona em crianças através de seus comportamentos, embora angustiantes, revela-se como algo para o qual os outros se recusam a olhar por si próprios, embora isso seja necessário no sistema. A criança assume isso para si. Ela olha com amor para os excluídos. Por trás deste comportamento atua um amor oculto. Por isso, ao trabalhar com crianças difíceis, não olhamos tanto para a criança, mas sim para onde a criança olha. Então, entra em ação um movimento curativo que liberta a criança, porque os outros também olham para onde devem olhar. A criança não precisa mais olhar para lá no lugar deles e se comportar de forma correspondente. Este é o procedimento fundamental em nossos esforços para ajudar as crianças. Se considerarmos o que acontece com muitas crianças, quando são tratadas e recebem medicamentos como se algo não tivesse certo com elas, ignoramos seu amor. Através de seu comportamento, estão fazendo algo por outros, para os adultos. Por isso, esse tipo de ajuda que podemos vivenciar aqui é revolucionário para as crianças e abre novas possibilidades. No entanto, a criança fica aliviada apenas quando não olhamos predominantemente para ela, mas para onde é atraída e para o que deseja fazer pelos adultos. Desta forma, fica liberada. Os pais e todos aqueles envolvidos devem mudar, devem dirigir o olhar àquilo para que, até então, ainda não o dirigiram. Assim, um desenvolvimento de crescimento inicia-se primeiro nos pais. Somente assim as crianças estão livres. A ordem. Essa é a pedagogia sistêmica, uma pedagogia completamente diferente. Esse é o segredo desse trabalho. Trata-se de ajuda para a vida de uma forma especial. Aqui, ajudo crianças a sair de um emaranhamento e algo é colocado em ordem em um sistema familiar. A desordem em uma família é sempre a mesma. Membros que pertencem são excluídos. Uma família pertence também às suas vítimas. Se alguém da família tivesse envolvido na morte de alguém, talvez de maneira culposa, esses mortos pertencem ao sistema. Estão presentes, atuam,
se fazem notar frequentemente através de uma criança. Essa criança, então, olha em direção a eles. Se os outros não olharem para lá, o comportamento da criança permanece inexplicável para eles. Aqueles aos quais isso realmente diz respeito devem olhar para lá. Então a desordem entra novamente em ordem. Ordem significa sempre o que o excluído é reintegrado. É nisso que foco acima de tudo em meu trabalho, agora e sempre. Isso é ajuda para a vida de uma forma abrangente. Ela abre a visão para outras conexões. Com isso, fica mais fácil ajudar as crianças e seus pais. O amor sapiente. Um dos panos de fundo que trazem dificuldades às crianças é achar que são capazes ou que é permitido a elas assumir algo pelos seus pais ou antepassados. Isso gera infinitos problemas para os filhos e seus pais. Para entender isso, devemos saber algo sobre a diferença entre as diversas consciências. Consciência leve e consciência pesada. Sentimos nossa consciência como consciência leve, como consciência pesada, como culpa e inocência. Muitos acreditam que isso tem a ver com bom e mal, mas não tem. Tem a ver com ligação à família e separação desta. Através da consciência, todos sabem instintivamente o que devem fazer para pertencer. Uma criança sabe instintivamente o que deve fazer para pertencer. Ao se comportar de maneira correspondente, tem a consciência limpa. Assim, consciência limpa significa: sinto que tenho o direito de pertencer. Quando a criança age de outra maneira, ou quando nós agimos de outra maneira, temos medo de perder o pertencimento. Esse medo é a consciência pesada. Consciência pesada significa tenho medo de ter perdido o direito ao pertencimento. Essa consciência varia de grupo para grupo, ela varia até mesmo de pessoa para pessoa. Por isso, temos consciências diferentes perante o pai e perante a mãe, e consciências diferentes no trabalho e em casa. Ou seja, a consciência se modifica constantemente, pois a percepção do que temos que fazer para pertencer também é variável. Através da consciência, distinguimos aqueles que pertencem a nós daqueles que não pertencem a nós. Ao nos vincular à nossa família, a consciência nos separa de outros grupos e nos fortalece para nos separarmos dos outros. É por isso que a consciência nos faz ter sentimentos de rejeição perante outras pessoas e grupos, porque esses sentimentos têm a ver com pertencimento e não com bom e mal. Essa é uma das consciências, a consciência que sentimos. Através dessa consciência, distinguimos entre bom e mal, mas sempre em relação a um determinado grupo. O emaranhamento. Há também uma consciência... Eu acho que a gente... Pode parar. Eu acho que a gente ainda tem que... Podemos ler mais o emaranhamento e o amor cego e a gente termina a aula de hoje, pode ser? Leu essas duas páginas. O emaranhamento. A pergunta, para fazer pergunta pelo chat, é? É, pelo chat. Obrigada. Nada. Emaranhamento. Há também uma consciência oculta, uma consciência arcaica coletiva. Essa consciência segue leis diferentes da consciência que sentimos. Essa consciência é a consciência do grupo. Essa consciência faz com que tudo no grupo e na família, no sentido amplo, tenha sua ordem. A essa ordem pertence, em primeiro lugar, o fato de que todos aqueles que pertencem têm o mesmo direito de pertencer. Essa é a lei fundamental.
Entretanto, através da consciência que sentimos, excluímos algumas pessoas da família, aqueles que pensamos ser maus, mas também aqueles de quem temos medo. Nós o excluímos porque achamos que são perigosos para nós. Aquilo que fazemos de consciência limpa, através da consciência que sentimos, é condenado por essa outra consciência. Essa outra consciência não tolera que alguém seja excluído. Então, sob a influência dessa consciência, alguém é levado a imitar o excluído, sem estar consciente disso. Isso é um emaranhamento. A partir daí, podemos perceber que muitas crianças cujo comportamento achamos estranho, que estão sob ameaça de suicídio, que são viciadas, ou seja lá o que for, estão conectadas a um excluído. Estão emaranhadas com ele. Assim, não podemos ajudá-las, até que outras pessoas na família também olhem para esse excluído e o acolham de volta na família e no próprio coração. Assim, as crianças ficam livres desse emaranhamento. Para ajudar essas crianças, os outros na família que estão desviando o olhar devem finalmente direcioná-lo. Aqueles que têm raiva ou rejeitam alguém que deve se virar para essa pessoa com amor e acolhê-la na família. Esse é o pano de fundo que muitas dificuldades vivenciadas por crianças e das preocupações que os pais têm em relação aos filhos. O amor cego. Entretanto, há mais uma lei nessa consciência. Ela também gera dificuldade para as crianças. Segundo essa lei, aqueles que pertencem à família primeiro têm precedência em relação aos que vieram depois, ou seja, existe uma ordem entre eles. Essa ordem deve ser preservada. Muitas crianças ousam assumir para si algo dos pais para ajudá-los. Ao fazer isso, violam essa ordem. A criança diz ao pai ou à mãe, sobre a influência dessa consciência, frases internas como: assumo isso por você, expio por você, morro por você, fico doente por você. Tudo isso por amor, um amor cego, todavia. Isso leva a comportamentos como vício, risco de suicídio e agressividade. Essas formas de comportamento e a colocação em risco de si mesmo têm a ver com a tentativa de assumir para si algo pelos pais. Assim, a ordem é desrespeitada e a ordem do amor é perturbada. Ordens restabelecidas. Quando sabemos sobre essas ordens... fica por aqui. Para aqui, né? Ok, professora. Não era... O nosso Do horário amor até cego. 8h15, né? O nosso horário passamos. até as 8h15. E aí ainda tem que falar, ainda tem mais uma pergunta, né? Então Ok. eu agradeço muito mesmo, uma leitura bem pausada, bem tranquila, obrigada. Então, muito maravilhosamente, Bert Hellinger nos explica uma e outra vez, né, como é que funciona a sua pedagogia e como é que funciona essa ajuda que nós podemos oferecer para as crianças, para os pais e seus filhos, né? Então nós vimos a ressonância que se estabelece entre as pessoas de um mesmo sistema. Bert Hellinger nos coloca que existe uma alma familiar, que é um campo espiritual. E é muito interessante que ele fala o seguinte, que para nosso trabalho isso não é tão relevante, mas para outras áreas do conhecimento isso é relevante. Então, ele fala que é um campo no qual algo é ciente, ou seja, algo sabe, algo tem consciência, né? Isso é que ele chama desse campo espiritual com o qual nós lidamos. Nesse campo espiritual existe um movimento, onde algo que está separado quer se unir.
Então, muitas vezes uma pessoa chega e fala, nossa, mas como que numa nova constelação familiar, ou seja, nessas constelações onde não tem palavras, não se pergunta para o cliente e também não se pergunta nada para os representantes, como é que a gente sabe qual é o momento onde uma constelação como essa tem que parar? O que que revela? E sempre o que uma constelação revela, de um modo geral, é isso. É onde algo está separado e que quer se unir, né? Então, esses são os movimentos que o Bert Hellinger chama de movimentos do amor, são esses movimentos que surgem de maneira profunda nas constelações familiares, né? Quando nós temos o objetivo de trazer algo, de uma certa maneira, à consciência, algo que nós precisamos olhar. E aí, então, surgem esses excluídos, esses emaranhamentos e esse movimento que busca a união. Então, é muito importante que os pais possam compreender, né, que as crianças, por meio dos seus comportamentos, estão revelando algo que os pais não querem ou não conseguem olhar. Ou seja, que elas têm um amor oculto pelos seus pais, pelas suas famílias, e para ajudar essas crianças, é necessário que esses pais, né, possam olhar para onde a criança é atraída. Então, a nossa ajuda, né, como consteladores familiares, como professores ou qualquer outra profissão que acompanha as crianças e seus pais, é no sentido de contribuir para todo o sistema. Nós sabemos que a nossa ajuda, uma das leis, uma das ordens da ajuda é justamente que a ajuda é sistêmica. Então, a quem que eu ajudo aqui? É a criança? Não. Em primeiro lugar, eu ajudo aos pais a olharem para onde a criança olha e que, na verdade, eles deveriam estar olhando, né? E assim todos ganham uma maior liberdade dos emaranhamentos, porque existe um amor oculto que vem à tona, e esse movimento de crescimento não se inicia na criança, e sim inicia com os pais, né? E essa é a pedagogia Hellinger, é uma pedagogia que olha para esse aspecto espiritual da vida, transgeracional, né? Multidimensional, e que olha para os problemas junto com como uma revelação desse amor cego e também para a solução enquanto um fruto maduro desse outro amor. Depois Bert Hellinger fala, né, desse amor sapiente, desse amor sábio, e também fala um pouco da consciência restrita, que fica leve ou pesada, que experimenta inocência, culpa, que se sente limpa, entre aspas, ou suja, ou tem medo, né? E que, na verdade, essa consciência mede, não é o bom e o mal, mas o pertencimento à família, né? E Bert Hellinger nos relembra algo que é muito importante, que é a consciência ela é diferente diante de cada pessoa, então é diferente diante do pai, da mãe, do marido, de cada um dos filhos, do chefe, dos subordinados, que eles vêm de uma outra consciência, uma consciência oculta, arcaica ou de grupo, né? E que essa consciência respeita a ordem da precedência, ou seja, todos têm o mesmo direito de pertencer, mas cada um no seu lugar na ordem do tempo, né? E mostra também o que acontece, os tais conflitos de consciência, porque a exclusão que nós fazemos a partir da consciência restrita, quando nos sentimos inocentes, com a consciência limpa, ou seja, você é bom, em você eu voto, em você eu não voto, trazendo aí para o nosso dia a dia mais próximo, né? E eu faço essa diferenciação, mas o que realmente cura a nós como família, como pessoas, quanto sociedade, é esse outro amor que inclui a tudo e a todos como são, né? Então, grande lição dessa aula de hoje é isso, olhar para quem nossos pais olham, olhar para quem as crianças olham, ajudar aos pais dessas crianças a olharem para onde os filhos olham e que estão assumindo
destinos difíceis por amor a eles e por toda a família, como o vício, o suicídio, a agressividade, a dificuldade de aprendizagem também, tá? Esta consciência leve e pesada é a mesma de boa e má consciência? Veja bem, de uma certa maneira, sim, a boa consciência é a consciência que fica leve. A má consciência é uma consciência que fica pesada, que experimenta culpa. Mas veja bem, são conceitos que não podem ser trocados um pelo outro irrefletidamente. Por quê? A consciência, a boa consciência, ela tem a função de fazer com que nós pertençamos ao grupo. E a má consciência também. Ela também quer que nós pertençamos, mas acontece que ela busca e ela tem em sua consciência algo maior. Ou seja, ela não só quer que a gente pertença à família, mas ela tem também em perspectiva o nosso próprio processo de crescimento pessoal. Então, a boa consciência é aquela que faz o que a família quer, que fica leve, que fica inocente, e a má consciência é aquela que fica pesada. No entanto, ela, na compreensão do Bert Hellinger, é a essa má consciência que, de uma certa maneira, nós precisamos dar ouvidos, né, superando a culpa e os desconfortos da má consciência, para que a gente possa entender a sua mensagem de crescimento. Ou seja, como é que eu vou entender aquilo que faz com que a minha consciência fique pesada ou fique culpada? Quando eu não vou olhar apenas para o que me diz a minha consciência, mas eu vou olhar para o resultado das ações que estão envolvidas. Então, eu fico me sentindo culpada de namorar com o vizinho, mas isso realmente tem alguma implicação ruim? Até que ponto que isso é uma mensagem verdadeira? Então, elas são semelhantes, mas também não são exatamente a mesma coisa. Eu acho que talvez tenha ficado um pouco mais claro. Quer dizer, a boa consciência experimenta sentimentos de leveza, a má consciência experimenta sentimentos de peso, mas quando a gente usa esse termo boa e má consciência, nós estamos falando de algo que vai além apenas da descrição da consciência. Mas de que maneira nós podemos lidar com essa informação que a consciência nos traz? Ficou mais claro? Quem fez a pergunta, Marlene? Ficou, querida. Estou processando aqui, viu? Depois eu vou reler, mas foi muito boa a sua explicação. É meio assim, né? Confuso, mas eu entendi o que você falou, o que ele fala aqui, que é o reflexo disso, né? É diferente o conceito. A boa consciência fica leve, a má consciência fica pesada, mas quando eu estou colocando isso, parece que uma é boa, entre aspas, e a outra é ruim, e não é isso exatamente, né? O que ele está falando é que essa consciência que fica pesada, que é uma má consciência, na verdade, ela precisa ser vista não como se fosse algo mal, mas como um reflexo tanto dessa necessidade de pertencimento do grupo, como algo que só pode ser realmente analisado, se é bom ou se é ruim para mim, a partir dos efeitos daquilo que vai ser empreendido. Então, a má consciência pode me levar para frente, ela pode me levar para algo importante, ela pode me levar para um outro nível de pertencimento com o meu grupo, que não é um pertencimento cego, entende? É isso. A má consciência não é má. Eu só posso saber se ela me traz algo de bom ou de ruim quando eu olho para os efeitos. E a má consciência ajuda também ao pertencimento do grupo e ao crescimento do grupo. Entendi, querida. Muito obrigada. Gratidão. Ela ajuda no pertencimento do grupo, muitas vezes, quando a gente não olha para ela com consciência,
porque quando eu tenho a consciência pesada, eu volto a fazer o que a mamãe e o papai querem, por exemplo, né? Mas, se eu dou voz a essa má consciência e observo os resultados daquilo que eu quero fazer, por exemplo, aí ela pode trazer uma contribuição única. Não pelo fato dela ficar leve ou ficar pesada, mas pelo fato de que eu não olho mais para a consciência, mas eu olho para o resultado das minhas ações. Tá? Muito obrigada, também agradeço. Muito obrigada aí a quem cuidou do nosso grupo, né? Quem fez a nossa leitura, deixando aí uma lembrança boa também para o Geraldo, para o Hamilton.